Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, dia 25 de março de 2025, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias, os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime, vamos para a edição desta terça então. Hoje, obviamente, a gente vai falar do julgamento, que infelizmente não acabou, mas que não passa desta quarta-feira, dia 26, meio-dia e meia. Tem que terminar até amanhã, meio-dia e meia. Se você estiver assistindo na terça, se você estiver assistindo na quarta, é hoje até o meio-dia e meia. Essa decisão sai. Porque existe um outro julgamento que vai acontecer às 14 horas e é no pleno. Então todos os ministros vão participar. Inclusive os 5 que estão participando, que são da primeira turma, estão julgando, tá? Eu vou dar uma resumida em tudo que aconteceu hoje, para quem não viu. Se você não viu, você perdeu. Foi uma delícia. Foi uma aula dos ministros do STF de preparo para acabar com esse bando de coisa que os advogados e os acusados tentaram fazer. Bom, então começou com Moraes lendo, né, a acusação. Depois o PGR teve 30 minutos para falar. Teve gritos, cadê o sujeito aqui? O advogado do Felipe Martins, Sebastião Coelho, foi barrado e gritou arbitrários. Quem estava assistindo percebeu que teve uma hora que o Alexandre estava lendo lá, né, a parte inicial dele. Teve um barulho, ele para, olha pro lado assim, e aí ele continua. Foi nessa hora que o rapaz aqui, o advogado do Felipe Martins, Sebastião Coelho, tá? Aí o Gonê leu o resumo da denúncia, muito bem também. Essa denúncia foi muito bem construída. Vai ser difícil esse povo escapar. Esse povo não vai escapar, tá? Muito bem. Aí um dos advogados solicitou que os advogados do Mauro Cid fossem primeiro. Os 5 ministros falaram, não, vai na ordem que a gente falou mesmo, não vai mudar não. Então primeiro foi o do Alexandre Ramagem, que foi fazer a defesa dele, a sustentação da defesa, e é muito engraçado, porque no meio do negócio ele falou sobre as urnas. Aí a ministra Carmen Lúcia falou assim, o senhor falou urnas? Porque ele tinha dito que cabia à ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, a fiscalizar as urnas. Aí a Carmen Lúcia, muito bem, pontuou que é de outro poder essa responsabilidade. É o poder judiciário que cuida das urnas, não o executivo. Tá? E aí o inelegível estava lá, né? Sentou na primeira fileira para ficar cara a cara. Aliás, está surgindo um monte de teoria do que pode acontecer amanhã, quando for lida a sentença, quando os ministros votarem por receber a denúncia, que é o que vai acontecer, tá bom? Se você tem esperança que aconteça outra coisa, não vai acontecer outra coisa. Por tudo que aconteceu hoje, pela maneira como foram as defesas e como tudo que as defesas pediram, as nulidades, mudança de lugar do julgamento, né, passar da primeira turma para o pleno, tudo foi derrubado. Tudo foi derrubado. Então vai ser... Não vai ter outro resultado desse julgamento amanhã, tá? Depois veio o advogado do Almir Garnier, o Demóstenes Torres. Depois o do Anderson Torres. Depois, o Anderson Torres falou umas bobagens aqui, eu não vou nem ler. Depois a do Paulo Sérgio Nogueira. Depois do Braga Neto, que aliás quem assistiu, ele é a cara de um dos senseis lá do Cobra Kai. A maioria dos advogados estava muito nervoso. Esse aqui do Braga Neto, cara, ele tava arfando, assim, e se perdendo. Tá todo mundo muito nervoso, porque eles sabem que não tem para onde correr, tá? E acabou a sessão da manhã, a sessão da tarde começou por volta das 14, um pouquinho depois, tá? Teve uma postagem do inelegível nas redes, mas eu não vou ler, porque isso aqui é uma estupidez sem tamanho. Parar. Aí, muito bem. Aí, na parte da tarde, eles foram votar as questões preliminares, que são essas coisas que as defesas pediram. Os questionamentos processuais levantados pelas defesas, por todas as defesas, tá? E aí, em cada uma dessas questões preliminares, os 5 ministros votaram. Por isso que demorou. Foi a tarde inteira isso aqui. Os ministros negaram por unanimidade um questionamento apresentado pelos advogados de Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, que questionava a imparcialidade de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Isso já tinha sido
feito antes, né? Mas eles fizeram, porque os advogados pediram de novo, então fizeram. Aí o Alexandre de Moraes, ele citou as narrativas de que os condenados pelo 8 de janeiro eram velhinhas com bíblias na mão, isso aqui achei ótimo, que estariam passeando em um domingo de manhã. Aspas para o Alexandre, que ele falou, nada mais mentiroso do que isso. Seja porque ninguém lá estava passeando, seja pelas condenações, disse o ministro. Moraes afirma ainda que apenas 7 dos mais de 400 condenados pelo STF têm mais de 70 anos. E eu achei muito legal porque ele mostrou um gráfico pizza ali, com os presos, né? Os condenados. E não tinha quase ninguém acima de 70 anos. A grande maioria era até 50 anos de idade. Então essa falácia, essa tal bendita fake news que soltaram de que era todas as velhinhas, gente boa, com Bíblia na mão, passando... Mentira, mentira, tá? Aí eles votaram contra a competência para a primeira turma votar. Aí foram 4 votos a 1. O Fux, como normalmente ele vota, ele votou para que o julgamento fosse para o plenário, mas foi o voto vencido. Os outros 4 votaram para que o julgamento continuasse na primeira turma, tá? Muito bem. Aí veio a delação do Mauro Cid, né, que todo mundo está tentando derrubar. O que é engraçado das defesas é que nenhuma delas bateu na questão de que não teve golpe, não tinha golpe nenhum, isso é mentira, isso é falar. Não. Eles tentaram tirar o cliente deles do golpe. Não. Meu cliente não tem nada a ver com isso. O do Braga Neto falou, não, mas na Bendita, que tem uma live famosa do Bolsonaro, né, falando sobre isso, ele falou, não, mas o Braga Neto não abriu a boca, ele estava lá no canto, atrás, assim, só assistindo. Quem falou foi o ex-presidente. Então, assim, todos tentando tirar o seu cliente do rolo e deixar o resto lá, que se dane, cada um que defenda o seu. É maravilhoso. Aí o advogado do Braga Neto, o Luiz Mendes de Oliveira Lima, ele procurou desconstruir a acusação do envolvimento do ex-ministro na trama. Presta atenção no que ele falou aqui sobre o Mauro Cid. Ele é mentiroso, perdão pela expressão, mas é a realidade. Ele prestou 9 depoimentos e não mencionou absolutamente nada sobre o general Braga Neto. Quando estava com o risco de perder o seu acordo, aí sim ele falou de um detalhe, o financiamento do plano. Quer dizer que ele prestou 9 depoimentos e esqueceu de falar um detalhe que me parece fundamental, que é a entrega do dinheiro. E ele esqueceu de falar? Por que esqueceu? Porque ele é mentiroso, ele mente, acusou o advogado. No entanto, a PF colheu uma série de outras evidências da participação do Braga Neto na tentativa de golpe. Apreendeu mensagens dele orientando ataques aos generais que eram contrários à adesão do exército no alto golpe de Jair Messias Bolsonaro. A PF também encontrou com o assessor de Braga Neto, na sede do PL, um manuscrito batizado de Plano 142, em referência ao artigo da Constituição distorcido pela extrema-direita para sustentar um falso poder moderador das Forças Armadas, no qual o passo a passo para o golpe era detalhado. No final estabelecia, Lula não sobe a rampa, todo mundo sabe, né? O Braga Neto está até o pescoço, todos eles estão até o pescoço, mas vamos lá. Aí o pedido de nulidade. O ministro Alexandre de Moraes reuniu e afastou todos os pedidos de nulidade do julgamento apresentados pela defesa. No voto, ele afirmou que todas as provas estão na denúncia. Aspas para ele. O acusado se defende dos fatos imputados na denúncia, dos fatos, das provas e dos documentos citados, encaminhados juntos com a denúncia. Tudo que foi alegado está nos autos. O que está nos autos é possível encontrar, disse ele. Ele também mostrou o acesso das defesas no processo. Ele colocou, tem aqui, né, a imagem, o nome do acusado, o nome do advogado dele e as vezes que o advogado acessou os autos, o processo. Eles estavam muito preparados, tá? E aí, por unanimidade, a primeira turma rejeitou os pedidos de nulidade do julgamento. Também, por unanimidade, eles rejeitaram o pedido da defesa de Bolsonaro de que seria necessário aplicar o princípio do juiz de garantias no julgamento. Teve ataque aos Estados Unidos não, né? Falaram sobre os Estados Unidos. Mas os ministros rejeitam a anulação da delação do Cid. Eles rejeitaram o pedido de anulação. O colaborador, aspas para o Alexandre, tá? O colaborador, na presença de seus advogados, reiterou a voluntariedade e a regularidade da colaboração premiada, destacou o ministro Alexandre. Então,
rejeitaram a anulação da delação. E a sessão acabou às 17 horas e 18 minutos desta terça-feira. Volta amanhã pela manhã, se não me engano, às 9h30, e até o meio-dia e meia vai sair a decisão, que vai ser qual? E a primeira turma vai acolher a denúncia e esses caras se tornarão réus, principalmente o Bolsonaro, tá? Por que é tão importante que isso seja julgado e os golpistas sejam punidos? Preste atenção nessa notícia. O Estado brasileiro reconhece negligência e pede desculpas por vala de Perus. Tá? Isso aconteceu ontem no cemitério Dom Bosco, em Perus, na zona norte da capital paulista. O Estado brasileiro reconheceu, ontem, segunda-feira, dia 24, publicamente sua falha na guarda e na identificação dos remanescentes ósseos da vala clandestina de Perus. A data foi escolhida por ser o Dia da Memória pela Verdade e pela Justiça. O governo brasileiro foi representado pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, que fez um pedido de desculpas pública aos familiares dos mortos e desaparecidos da ditadura militar pela negligência do Estado na identificação das ossadas encontradas na vala de Perus. A vala clandestina de Perus guarda resquícios das violações de direitos humanos ocorridas quando? Durante a ditadura militar no Brasil. Outros golpistas que até agora não foram punidos. Entende por que a importância desse julgamento? Começou hoje, vai continuar amanhã e vai continuar por um bom tempo? No local foram enterrados ilegalmente corpos de pessoas indigentes, de desconhecidos e daqueles considerados opositores ao regime de opressão iniciado em 1964. Essa abertura dessa vala clandestina aconteceu em setembro de 1990 e marcou a descoberta de uma face das violações perpetradas durante a ditadura militar brasileira. Quem encontrou essa vala foi o jornalista Caco Barcelos. Ele investigava homicídios praticados por policiais militares. Ele tem um livro famosíssimo, Rota 66. O Caco é um fantástico jornalista. E ele que encontrou a vala comunicou à prefeitura, que na época era a Luiz Erondina, e ela mandou cavar e descobriu 1.049 ossadas sem identificação. De vítimas de Esquadrão da Morte, indigentes e presos políticos, tá? Por isso que esse julgamento de hoje é tão importante, tá? Uma boa notícia, STF forma a maioria de 6-0 para condenar quem? Carla Zambelli. Que delícia! O Dias Toffoli também antecipou o voto, mesmo depois do pedido de vista de Cássio Nunes Marques. Então o STF formou maioria, tá 6-0 para a condenação de 5 anos e 3 meses e a cassação da deputada Carla Zambelli. Mesmo que já tenha formado maioria com a antecipação do voto do Toffoli, tem que esperar o parecer do Nunes Marques, tá? Então, pelo menos 90 dias. Quer dizer, ao máximo 90 dias. No máximo 90 dias. Se ele se manifestar antes, der o voto dele, tá resolvido o problema, ela vai ser presa e caçada, tá? Uma ótima notícia para essa terça-feira, principalmente porque eles estão se matando lá, né? Porque o Bolsonaro já falou que ele perdeu a eleição por causa dela. Que ela correndo com a arma na mão atrás do cara, não passou uma boa imagem dias antes da eleição, e porque ele tinha liberado a compra de arma, né? Foi a festa dos fuzis, todo mundo tinha comprado arma, e aquela pessoa lá, a Zambelli, saiu correndo atrás de um cara. Ele deu entrevista aí, não sei onde eu vi a entrevista do Inelegível, mas é isso. Então assim, foi muito bem feita esse julgamento. Esse julgamento de hoje foi muito bem feito. Os ministros estavam muito bem preparados, com gráficos, com imagens. Foi lindo, foi didático. Exatamente a palavra aqui que a Daniela Lima está usando no blog dela. É isso, foi didático. Quem não assistiu, assista, tá? A última, porque hoje só se fala disso aí, era só disso que eu ia falar mesmo. Mas tem uma que até não deu tempo de falar ontem. O cineasta palestino que ganhou o Oscar com o documentário sobre Palestina e Israel, ele tinha sido sequestrado
Ele foi agredido por israelenses e sequestrado, e ele foi liberado, tá? O Hamdan Balal, cineasta palestino e diretor do filme Sem Chão, foi liberado da prisão por Israel nesta terça-feira, hoje. As informações são do co-diretor do longa e jornalista israelense Yuval Abraham. Então vamos dar uma lembrada para quem não viu. Ele havia sido agredido por colonos israelenses e preso ontem, depois de ficar algemado a noite toda sendo espancado em uma base militar. Hamdan Balal agora está livre e prestes a voltar para casa com a sua família, disse o Abraham em uma rede social na manhã de hoje. De acordo com o prefeito de Suzia, cidade na Cisjordânia, onde a agressão aconteceu, então o povo não está respeitando mais nada. Não foi nem em Gaza, aqui foi na Cisjordânia, mas vamos lá. O ataque ocorreu após Balal tentar impedir que um grupo de colonos israelenses roubassem ovelhas dos palestinos. Segundo a agência de notícias Associated Press, testemunhas relataram que o grupo tinha de 10 a 20 colonos mascarados que usaram pedras e bastões no ataque. Hamdan foi algemado e vendado a noite toda em uma base do exército, enquanto 2 soldados o espancavam no chão. As forças armadas israelenses confirmaram a prisão de Balal e disseram que ele estava entre os palestinos que jogaram pedras contra os colonos. Ah, tadinho dos colonos israelenses. Israel, no entanto, negou ter retirado Balal à força de uma ambulância onde estava para tratar ferimentos do linchamento. O Balal apresentava ferimentos na cabeça e na barriga que estava sangrando. Basicamente assim, Israel está fazendo o que quer, né? E os israelenses fazem o que querem. Não são todos os israelenses e os judeus que são assim. É sempre bom a gente falar aqui. Quando a gente fala Israel, a gente está falando desse povo, a gente está falando do Netanyahu, que é um genocida, e a gente está falando de pessoas assim. Tem muito israelense do bem, que quer a paz, que quer o fim dessa guerra, o fim do extermínio de mais 50 mil palestinos. E tem muitos judeus que também são contra essas atitudes do Netanyahu e desse tipo de israelense. A gente está falando dessas pessoas. Mas ninguém para Israel, né? Esse Israel. Esses judeus. Ninguém para. Eles fazem o que eles querem. Não pode ser assim, né? Então, muito bem. Vamos todos dormir meio felizes, porque a Zambelli já era, tá lascada. E acompanhar amanhã pela manhã, esta quarta-feira, dia 26, o fim desta primeira parte do julgamento do grupo 1 dos golpistas do fim de 22 e do 8 de janeiro de 2023, tá bom? Então essa foi a edição desta terça, dia 25 de março de 2025. Um ótimo fim de terça, uma ótima quarta para vocês. Esperamos trazer ótimas notícias para a democracia brasileira e para a punição de golpistas. Um abraço e até amanhã.